Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E o nosso avião desceu aqui na Serra Gaúcha, estamos na Mercopar, a maior feira de inovação da indústria da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e piloto esse voo com a ajuda dessas duas pessoas especiais que estão aqui comigo. Como eu falei, gente, esse é o terceiro ano que nós estamos com o podcast Plano de Voo, gravando diretamente aqui da Mercopar, sempre com especialistas que falam do presente, mas também do futuro do mercado e da indústria. E esse conteúdo que vocês estão acompanhando aqui no Plano de Voo está rodando em toda a feira, nos 3 pavilhões da feira, em 4 dias de Mercopar. E você pode acompanhar isso tudo no Instagram da Mercopar, @Mercopar. Aqui tem palestra, muita conexão, networking e, é claro, muito negócio sendo fechado e muita parceria sendo iniciada. Para vocês terem uma ideia, em 2023 foram movimentados 563 milhões em negócios em 4 dias da feira. Gente, vamos apresentar então meus convidados, meus copilotos aqui desse episódio tão especial. Vou começar aqui. Esse convidado ganhou notoriedade por ter ajudado a tirar Medellín, a capital da Colômbia, do mapa das cidades mais violentas do planeta. Falo do Santiago Uribe, antropólogo que coordenou o projeto Cidades Resilientes, uma iniciativa que contribuiu na redução dos índices de violência e desigualdade social. Uribe, gente, é referência em planejamento urbano e inovação. Eu já tive o prazer de entrevistar o Uribe em outra oportunidade. Eu sei e tenho certeza que esse vai ser um grande bate-papo. Que bom te receber mais uma vez e pela primeira vez aqui no Plano de Voo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite novamente e a todos vocês por estar conosco acá neste novo voo en la Mercopar y seguramente para falar de inovação, indústria e muitos outros temas. Muito bom! E completa a nossa mesa aqui o Carlos Aranha, que é gerente de inovação do Sebrae RS. Seja bem-vindo pela primeira vez ao Plano. Muito obrigado, Alexandre, e a todo mundo que vai nos escutar ou está nos escutando ao vivo aqui na feira. É um prazer estar aqui no Plano de Voo, compartilhando essa mesa contigo e com o Santiago, né, um grande parceiro, e poder falar sobre inovação para a indústria vai ser um prazer para mim. Muito bom, gente. O assunto que a gente vai debater aqui hoje com esse time aqui, ciência, tecnologia e inovação nas indústrias em cidades inteligentes. Tem tudo a ver com o que estamos discutindo aqui na Mercopar. E como isso tudo tem uma relação, gente, direta com o desenvolvimento das cidades, envolvendo pequenos e médios negócios também, não somente os grandes negócios. A gente sabe que para um espaço urbano prosperar social, econômica, cultural e ambientalmente, temos de considerar os empreendimentos que o cercam. E a indústria tem força para alavancar o processo de avanços em automação, inteligência artificial, internet das coisas e mais um montão de tecnologias que acabam surgindo e se reinventando. Santiago, eu queria começar contigo, assim, para te ouvir. Qual é a tua percepção sobre o impacto das indústrias em uma cidade? Olha, primeiro que tudo, as indústrias, elas representam um eixo importante da cultura. Um exemplo é aqui Caxias do Sul. Eles não são uma cidade onde a indústria da metalurgia é talvez a mais importante porque eles tenham elementos da natureza, sino porque pessoas trouxeram conhecimento quando elas migraram, elas trouxeram uma cultura da metalurgia, certo? Então, eu acho que a indústria ela é o resultado de elementos culturais e esses elementos culturais permitem que a indústria como identidade cree condições para o desenvolvimento social e econômico das cidades. A pergunta, por exemplo, aqui em Caxias é qual é a nova cultura da metalurgia, certo? Qual é essa nova cultura da metalurgia que nós precisamos
promover y fortalecer para lograr enxergar exactamente el nuevo papel de la innovación ali, ¿cierto? La industria, cuando es oleada de manera convencional, las personas, a respuesta más simple es, ella genera empleo, ella genera recursos, ella permite transformar elementos seguramente en objetos, en nuevas tecnologías, mas la industria no es eso, la industria es una cultura y una forma como nos relacionamos para la generación y transformación de recursos. Y es por eso que la innovación es tan importante en la industria, no como resultado, sino precisamente como inicio en la cadena de valor, como los elementos que hacen que esa cultura sea dinámica, próspera, creativa, que tenga nuevas inteligencias, ¿cierto? Diversidad, para que pueda generar múltiples soluciones a los desafíos de las ciudades. Alinhadíssimo com o DNA do Sebrae, né, Aranha? Pois então, sabe que escutando Santiago falar, o povo que colonizou Caxias, né, o povo italiano, né, Santiago, assim, eles têm esse viés da indústria muito forte. E se a gente olhar para o PIB de Caxias ou para o PIB da Serra Gaúcha, a indústria, ela contribui com 50%. Não tenho medo de me arriscar aqui com o percentual e a importância da indústria para toda a história do desenvolvimento da Serra. A gente tem grandes indústrias aqui, metalúrgicas, do setor de plástico, setor de transportes. Moveleiro, alimentos, né? Porque se a gente botar do agro, né? Tem muito ferramental sendo desenvolvido também, né? E muita uva e vinho sendo gerado, que é muito legal boa, e que mistura com tudo isso, né? Com essa mistura de diferentes atores, principalmente com a evolução das cidades, né? Hoje, Caxias, não sei quantos anos tem Caxias, mas Caxias, quando vieram as primeiras gerações, eram para trabalhar na indústria de manufatura fordiana, né? Linha de produção. Hoje isso já está diferente. E o Sebrae, ele vem acompanhando, né, esse movimento todo, especialmente aqui na Serra, porque da grande indústria a gente gera uma cadeia de fornecimento. Normalmente, essas cadeias de fornecimento são micro e pequenas empresas. Se a gente olhar ainda um pouco mais, de forma mais abrangente, 90 e tantos % são micro e pequenos, né? Mas se a gente olhar especificamente na cadeia industrial, o Sebrae ele precisa estar perto da grande empresa para ajudar na qualificação e nas entregas com muita qualidade, né? Das micro e pequenas empresas para essas grandes empresas, que são, de fato, as grandes geradoras de riqueza, né? De maior potencial de geração de riqueza, vamos dizer assim. Mas a gente não pode nunca esquecer que a micro e pequena empresa ela também gera, né, o impacto social, o desenvolvimento econômico. E o Sebrae vem acompanhando isso com muita alegria, né, com muito próximo. Né, a gente gravou, inclusive, um episódio para você, empreendedor e empreendedora que está nos acompanhando e ficou um pouco curioso sobre essa conexão do pequeno com o grande. Nós gravamos um episódio somente com dicas sobre como o pequeno e o médio fornecedor pode se aproximar da grande para ser fornecedor aí das grandes e completar essa cadeia. Então, se você ficou curioso, dá uma procuradinha aqui que a gente tem mais detalhes em outro episódio. Vocês falaram aqui, né, que a inovação ela não se dá sozinha, a gente não muda a cultura. Como envolver todos esses atores, né? As políticas públicas, elas são fundamentais para essa mudança dessa cultura. Nós falávamos ontem que tradicionalmente se fala en la academia y las personas que estudian la innovación de que la innovación precisa de 4 hélices para que ella tenga un círculo virtuoso. Y yo hablaba con Araña y otros colegas que la verdad es que la innovación precisa de un número mayor de hélices, ¿cierto? De un lado, a naturaleza y el territorio, ellas son un sujeto, ellas no son receptoras de nuestros procesos, ellas nos falan, ellas están vivas, ellas ahí condicionan y dicen qué tipo de innovación, de industria debe ser feita. Y de otro lado, la cultura e identidad de ellas también no son sujetos, ellas falan a manera
del jeito que vocês, as pessoas de Rio Grande do Sul, os gaúchos, fazem inovação é muito diferente que a maneira como as pessoas fazem inovação em Pernambuco, em outros lugares, porque vocês têm elementos culturais que têm uns valores que são comunicados através da infância, da educação, das formas de relacionar-se, que fazem que vocês sejam muito mais empreendedores. Por exemplo, vocês são muito competitivos. Os gaúchos... Tudo é Grenal. Tudo é Grenal, né? Exato. Aliás, todo é trilegal. Tu já escolheu o teu time aqui no Rio Grande do Sul ou não? Não vamos a falar disso porque porque precisaríamos de 2 ou 3 podcasts mais. Mas esse, por exemplo, um valor que parece muito simples, pode ser o valor que faz que vocês estén muito pertos y estén muy abiertos a creatividad y la innovación, porque ustedes están permanentemente compitiendo. Él tiene cosas boas, tiene cosas muy ruines también que hay que tener cuidado. Entonces a cultura no es una receptora, ella es una entidad viva que nos fala de cómo hacer la innovación. Y después ustedes tienen sector público y privado, sector organizaciones de la sociedad civil, y usted precisa que todos puedan tener una sincronía. Eu no falo de orquestación, eu falo que hay unas tensiones creativas que los pushan para diferentes lados, mas en ciertos momentos de la vida de las ciudades hay un empuje bo que hace que la innovación acontezca, y él precisa sincronizar las energías de todos los actores, ¿cierto? Leer bien la naturaleza del territorio, trocer los elementos bos de la cultura de identidad, gerar políticas públicas que beneficien el sector privado, que beneficien a la sociedad, generando valor público, riqueza, más también valor social, impacto social, y finalmente desando los pilares de una transformación cultural. Y hay una hélice que es muy invisible, pero que es muy importante. La innovación y la industria precisan de los jóvenes. Si los jóvenes no hacen parte de forma estructural de cualquier transformación y ellos no están activamente presentes en ella, se corre el riesgo de que esa innovación y que esa transformación tenga una ruptura, y es a rupturas generacionales. Nos precisamos que los jóvenes estén ahí para que los puedan implementar aquello que está la sociedad entera planillando desde una visión de innovación. Entonces, yo creo que la industria, que es uno de los motores de la innovación, ella no es solo un activo del sector privado. Ella acontece en el ámbito privado, pero ella precisa ecualizar todas las hélices de la innovación para que la industria pueda también desenvolver nuevas formas de desenvolvimiento económico, de desenvolvimiento humano, y generar mejores condiciones de vida para las personas en las ciudades. Entonces, yo creo que es un asunto de sincronía y de una tensión creativa, de impulsar a creatividad, a la innovación en una dirección que está dirigida por un objetivo común que decide a la sociedad en un conjunto. Y ahí es cuando la innovación, la industria, el emprendimiento encuentran el mejor lugar para desenvolver las ciudades y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pranha, tu acha que os nossos negócios, os nossos empreendedoras, a gente tem consciência disso tudo que o Uribe está trazendo aqui? Sabe que, Alexandre, a gente vem no Rio Grande do Sul trabalhando nessas dinâmicas de ecossistema há mais ou menos 5, 6 anos. Um dos primeiros grandes movimentos que aconteceram, né, sobre essa perspectiva foi o Pacto Alegre, lá em Porto Alegre, né, que nasce a partir do movimento de 3 universidades, né, PUC do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Unicinos, muito instigados pelo prefeito da época, que queria acabar com o Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia do município e queria que as universidades assumissem, e numa sacada muito inteligente, né, dos representantes dessas universidades,
Eles, quem sabe, em vez de acabar com o conselho, a gente monta um grande pacto Fortalece. pela inovação e fortalece, né, tudo isso. Nessa época eu participava da prefeitura de Porto Alegre. E o Marquesan, que era o prefeito da época, numa das agendas do pacto, ele diz assim: esse movimento todo só faz sentido se ele impactar 1,5 milhão de pessoas, que é a população estimada de Porto Alegre. Não faz sentido nenhum se ele ficar só dentro da bolha da inovação. E aquilo ali me marcou até hoje. Pô, tu vê, falei 6 anos isso, 5, 6 anos que ele falou isso. E quando o Santiago traz que a gente tem que envolver o jovem, olha só, qual é a maior demanda hoje para qualquer tipo de empresa? Mão de obra. Força de trabalho, mão de obra, capital humano. Se a gente for olhar para a indústria... Retenção de cérebros. Né, qual é a grande variável hoje que os ecossistemas de inovação disputam? Capital humano. Né? Então, assim, quando a gente olha, né, metodologicamente falando, era 3 hélices. Empresas, setor público e universidades. Depois se abriu a sociedade civil organizada. Agora a sociedade civil a gente desmembra em quantos? Ontem de noite a gente estava falando de qual? Dos jovens, de la memória. E de la memória. Né? Então, assim, os jovens, que são os rebeldes sempre, né? Também fomos. Também fomos. Se a gente souber utilizar essas tensões, né, criativas que o Santiago está falando, que muitas vezes são geradas sem a gente perceber pelos movimentos dos jovens, eu entendo que sim, né, a gente ganha força. E as empresas, cada vez mais, a gente tem visto no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, movimentos de buscarem ações semelhantes ao Pacto Alegre em diferentes níveis. O Sebrae vem apoiando isso muito fortemente. Né? Então, assim, faz muito sentido, né, cada vez mais olhar pro território, para a vocação daquele território, como é que é o passado dele, e ajudar a construir o futuro, né, desse território a partir de um olhar de inovação. A inovação e a tecnologia são fatores bem atraentes para os jovens, né? Muito. Esse é um caminho que quando a gente pensa na indústria, né, muitas vezes a gente pensa em algo duro, assim, né? A gente às vezes esquece que são pessoas fazendo a indústria, né? Como atrair esses jovens a ficarem, a não ir embora, a assumir os negócios e até a criar negócios dentro da indústria? Alexandra, eu creo que nós temos referentes no mundo que são cases muito interessantes, como Japão, a Finlândia. Eu vou fazer uma analogia com Mercopar. Eu estive caminhando hoje e ontem à feira e você encontra muitas ferramentas e soluções de automatização. E as pessoas enxergam que isso é inovação. Mas isso não é só inovação. Inovação é criar uma cidadania inovadora. A grande diferença é como fazer para que Rio Grande do Sul e todo o Brasil, a través de processos de capacitação, de educação, crie essa nova cidadania, que não maneje e utilize as ferramentas, mas que seja capaz de criar as ferramentas com criatividade. O interessante del case de Japão é que eles desenham ferramentas, eles desenham tecnologia, porque desenvolveram a través da educação as capacidades criativas de los ciudadanos. Entonces eles, quando você olha hoje, dá uma mirada em la Mercopar, eu tenho a certeza que mais del 90% das ferramentas são importadas. El día que en la Mercopar el 90% de las ferramentas sean feitas por inteligencia brasileira, vamos a hablar de ciudadanía innovadora. Y eso va a mudar por completo a manera de cómo nos vamos a relacionar. Y ahí el joven no va a querer ir embora, porque el joven va a estar desenvolviendo todas sus capacidades. Él va a estar en la Mercopar no para venir a utilizar una ferramenta, para sentir el orgullo de que fue el diseñador de la ferramenta. El pertenecimiento de que esa ferramenta es el resultado de un team trabajando juntos, de olhar a los desafíos locales, a los desafíos globales para desenvolver soluciones, ¿cierto? Entonces yo acho que hoy
el camino que Sebrae está fortaleciendo es voltar a la capacitación, a la formación, a la educación para crear esa nueva generación de ciudadanos innovadores que entendan que la tecnología es el resultado de los procesos creativos de la ciudadanía, no la tecnología al servicio de la economía de industria. Y una prueba de eso es que el Producto Interno Bruto de Brasil, oye, es un Producto Interno Bruto muy bajo, solo de $9,000 per cápita, casi el mismo que a Colombia. Y no tenemos ni de longe una feria como Mercopar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Brasil no logra despegar? Eso es porque tiene que voltar a ese primer eslabón. Ciudadanía innovadora, ciudadanía creativa, voltar todos los recursos en la educación desde las crianzas para llenar esa nueva ciudadanía. El día que Brasil desenvolva su mayor capital, que son las personas, 200 millones de personas, pues van a ser un monstruo en el mundo. Ninguém nos segura. Van a liderar América Latina, van a hacer acontecer la gran revolución de América Latina y ustedes van a conducir boa parte del desenvolvimiento del mundo, más precisan voltar al ciudadano. Las ciudades son las personas. Tenemos que voltar todos los recursos y todas las herramientas para crear essa nova geração de cidadania inovadora. Ou seja, né, é educação. A palavra aqui, a base é a educação. E a gente vem, o Santiago trouxe muito bem, a gente vem no Sebrae há muito tempo já também e buscando cada vez mais fortalecer essa base da educação empreendedora e da educação inovadora. Né? Esse ano, em função de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul aqui, ano Santiago, complicado pra gente, né? Complexo e complicado. E triste. E triste. Porque atingiu a autoestima de todo mundo dos negócios. Mas tu vê, né, Alexandra, mesmo com tudo isso, olha o tamanho da Mercopar. Deu e orgulho. Ela só não tá maior, eu fico arrepiado. Pela cultura de vocês não podiam deixar passar essa oportunidade. El gaúcho não ia deixar passar que en medio de la crisis él demostrar que era capaz de hacer la mejor Mercopar de la historia. Yo estoy todo arrepiado. El gaúcho es peleador. Então, né? Aqui, gente, vocês viram, né? Espanhol, português, portunhol também, né? A Mercopar, ela só não está maior por causa do aeroporto. Mas hoje é a maior metragem quadrada comercializada em todas as 33 edições da Mercopar. Mas voltando ao assunto da educação, a gente vem fortalecendo muito os programas na base. E nessas escolhas, em função de tudo que aconteceu, a gente olhando muito para a vocação do território, Santiago, e entendendo qual que é a cultura do território, quais são as economias atuais. E nós fizemos um trabalho de foresight, né, de tentar entender quais são as tendências de futuro para cada território do Rio Grande do Sul. Ou seja, entender quais são as vocações de futuro. Os futuros possíveis. Os futuros possíveis e quais aqueles que são alcançáveis ou inalcançáveis, mas que têm potenciais. Né? A gente optou por trabalhar com as escolas essas tendências. Então, quando a gente está falando de educação do ensino fundamental e do médio, a gente vai olhar para as e o ensino técnico, a gente vai olhar para as vocações de futuro, atuais e de futuro. Ou seja, nós estamos olhando lá para a campanha. Nós vamos trabalhar a educação empreendedora e a educação inovadora para o agro. Com aquela característica. Dali. Mas sem reinventar a roda. Mas lá a vocação de futuro é a indicação geográfica. Então, assim, vamos começar a trazer elementos de cultura, né? de território, para mostrar que o vinho, talvez lá na campanha, o turismo de experiência é importante. E desde lá dos 6, 7 anos de idade até os 19, trabalhar essas características, essas capacidades no jovem. Já nas universidades, a educação empreendedora e inovadora, a gente trabalha muito com o fomento, né, das startups. Né? Hoje o Rio Grande do Sul tem em torno aí de 1.500 startups. Esses números oscilam um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas estamos sempre nas cabeças, nós estamos né? sempre entre os 3, 4 melhores estados, né? Primeiros.
E a gente tem uma fortaleza muito grande com o Sebrae e com os outros atores do ecossistema de multiplicar esse número. 20%, 30%. O Sebrae já foi referência, né? O Rio Grande do Sul já foi referência, né? Nessa maquininha de geração de empreendedores. Né? E a gente tem olhado muito fortemente para isso também, sabe? Então, é importantíssimo, importantíssimo. Educação empreendedora, educação inovadora. Trazendo um pouco isso, a gente está falando da indústria, né? Já que estamos aqui na Mercopar, trazendo um pouco para aquele que é o nosso principal cliente no Sebrae, que é o pequeno e o médio negócio. Eu acho que esse mito já praticamente caiu, de que o pequeno e o médio não pode inovar, que precisa de muito dinheiro para inovar, mas a gente às vezes ainda escuta isso, né? Ah, mas não é para mim, eu não consigo inovar, não tenho dinheiro para inovar. Não dá para inovar sem ter que descarregar carretas de dinheiro, né? A importância da inovação dos pequenos e médios negócios da indústria para eles permanecerem com as portas abertas, frente ao que esse novo mundo está exigindo, né? Queria que vocês comentassem um pouco aí sobre isso, sobre um pouco dessa sensibilização de vocês tão especialistas para quem está nos ouvindo. Hoje, Alexandre, o mundo globalizado tem umas condições que fazem que todas as pessoas y en el mundo en el sector económico, especialmente los emprendedores, pequeños y medianos emprendedores, ellos precisan incorporar a innovación como a cultura, porque cambia de una manera tan rápida las herramientas, los tiempos de la negociación, de la logística, de la comunicación, que si ellos no están al mismo ritmo del mundo, ellos tienen el riesgo de quebrar, de no hacer los negocios acontecer, inclusive negocios tan simples como un café, a persona que vende batata frita o un cachorro quente. Oye, las tendencias del mundo hacen que inclusive las cosas más simples precisan de innovación y oleando lo local y lo global para poder traer herramientas y soluciones para el mundo entero. Y un ejemplo que yo quería dar es a Mercopar es una feria a más grande de América Latina, mas América Latina no conoce. Y a misma cosa que yo falaba es a Mercopar debería falar portuñol, porque los parceros y el mercado más grande de Brasil es toda América Latina. No, vos estés en frontera con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Venezuela, con las Guyanas. Vos estés en frontera con toda América Latina. Con Bolivia. Y con Bolivia. Y yo acho que Mercopar debería ser una feria de América Latina. Y falar portuñol. Nos también deberíamos falar portuñol en nuestros países, porque una feria de las dimensiones de esta feria debería ser una feria que nutra toda América Latina. Yo llamé para Colombia diciendo, gente, ustedes no tienen idea de lo que es Mercopar. Yo cuando vine de Porto Alegre para acá y dice, Casillas, yo voy a ir a una feria, seguramente una feria pequeña. Meu Deus, estuve en la Alemania, estuve ya en la Inglaterra. Ninguna feria de Europa tiene, Mercopar no tiene nada que envidiar a una feria de Europa. Inclusive está mucho más avanzada, mucho más en la frente que muchas ferias de Europa que yo ya olhé. Más precisa, sé conectar más con otros mercados, con otros sujetos. Yo acho que Brasil precisa sentirse más latino, los brasileños precisan ser más latinos, Mercopar precisa ser más latina y sé conectar con un mundo que seguramente va a abrir un monte de posibilidades para todos nosotros y para ustedes. A misma cosa acontece con Sebrae. Yo lembro la primera vez que yo conocí Sebrae hace 17 años. Então conhece bem, né? E eu falei para um amigo, gente, nenhum outro país tem uma instituição com a capilaridade de Sebrae.
você imagina Sebrae falando portunhol e acercando a América Latina a todos os territórios de Brasil. Acho que hoje precisamos a inovação dentro da inovação também. Sí. Hackear as formas de pensamento e olhar olhar as coisas de novas formas. Eu acho que hoje é o momento para falar portunhol. Inclusive, eu estou desenvolvendo meu próprio empreendimento, que é um podcast que vai chamar Portunhol. Porque a língua não nos separa, a língua nos une. E a condição é que todos nesse podcast falemos portunhol. Maravilhoso! Para acercar as pessoas da América Latina com o Brasil. Vai sair muitos memes desse... Sabe o que é memes? Sim, claro. Essa é uma linguagem universal. Essa é a linguagem que nos une. A possibilidade de burlar-nos de nossas próprias tragédias. Dizem que a gente vira adulto quando a gente consegue rir da gente mesmo, né? Deixa virar meme. Quero acompanhar esse podcast aí. Perfeito, eu também. E esse recadinho aqui do Santiago de que devemos olhar mais aí para América Latina e transformar aí num portunhol. 100% de acordo. Português, espanhol, muda pouca coisa. Né? Muito pouco. Eles já são amigos lá. Hoje são amigos lá fora, a gente tem que ser amigo aqui dentro também, né? Também. E faz muito sentido. Até porque eu me arrisco a dizer aqui que, assim como no Brasil 90%, 95% das empresas são micro e pequenas, imagino que nos países de língua espanhola da América do Sul a realidade é parecida. É muito similar. E o Brasil tem essa potencialidade de ser esse agente transformador, né, dos micro e pequenos negócios da América Latina. O Sebrae, de certa forma, já faz um pouco isso, está olhando um pouco para os países de língua portuguesa na África, né, o Sebrae Nacional, mas o Rio Grande do Sul pode fazer a mesma coisa aqui com os países de língua espanhola. E um exemplo da inovação, a indústria e a tecnologia do Brasil para o mundo. A Marco Polo é uma empresa de Caxias do Sul, mas a maioria dos ônibus do mundo inteiro, sistemas de transporte público do mundo inteiro, saem daqui. Saem daqui. Exato. São feitos aqui. Miles e miles de ônibus que são a solução para que uma pessoa todas as manhãs vá de sua casa ao trabalho e possa desenvolver todo um potencial de um continente, saem de aqui, a menos de 10 kilómetros desta feria. Então, o poder da feria, o poder desta região, é um poder que você não pode questionar, mas ainda, que vamos a fazer com esse poder? E como se conectar de melhor forma para potenciar aquilo como uma grande solução para todo o continente e para o mundo inteiro. Acho que a Mercopar hoje, com certeza, pode ser uma das feiras mais grandes do mundo. Agora, nossa pergunta é como fazer para que os próximos 10 anos seja a maior feira do mundo. Perfeito. E a melhor maneira é trazer a América Latina inteira para juntos demonstrar ao mundo que a América Latina pode trazer as soluções para o mundo inteiro. Uma força maior. Com certeza. Muito maior a gente falar da América Latina ou só um país indo, né? E conduzidos pela criatividade e inteligência do povo brasileiro e todos falando português. E nós temos um termo no Sebrae, né, muito em parceria com o pessoal do agro, um programa muito forte, Santiago, chamado Juntos para Competir. Juntos para competir, juntos somos mais fortes. Gente, que deixa para eu poder acabar esse programa, que é sempre um problema, porque eu não quero acabar os programas, eu quero conversar mais, mas agora com a Aranha encerrando desse jeito, hein? Dessa vez ficou muito bom. Que legal. Aranha, que prazer te receber aqui pela primeira vez. Eu espero que tu volte, com certeza voltará, muitas vezes ao Plano de Voo. Parafraseando, né, um cozinheiro nosso, né, um apresentador de TV nosso, né? Voltaremos. Muito obrigada. Voltaremos. Santiago, que maravilha, que bom te ouvir, poder conversar contigo. Bom saber que tu tá em Porto Alegre e ansiosa por esse podcast aí
todo mundo falando em portunhol, gerando muito meme e a gente se unindo. Muito obrigada pelo teu tempo. Alex, muito obrigado a você e a Plano de Voo por deixar ver o mundo desde arriba com olhar diferente. Muito bem. E aquele obrigado especial é sempre para você, empreendedor e empreendedora, que nos acompanha aqui no Plano de Voo. Lembrando que nós temos mais de 200 horas de conteúdo sobre empreendedorismo aqui no Plano de Voo. Basta procurar por Plano de Voo no Spotify ou ainda no YouTube Sebrae RS. Lembrando que tudo que você viu aqui nesse papo tá rolando aqui nessa feira maravilhosa e você encontra em @Mercopar no Instagram. Você pode acessar também o portal de negócios do Sebrae RS, onde tem negócios o ano inteiro. A gente deixa a descrição, na descrição desse episódio está o link. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.